Não, ela é mais baixinha. Não pode testar só com você, não. Isso é muito alto. É só a... Mas a altura não testou já. Muito bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É um prazer estarmos aqui novamente para podermos estudar a doutrina espírita, que é tão esclarecedora, não é? E tanto nos faz bem. Na tarde de hoje, nós temos o grande prazer de receber nossa irmã Verônica, que é da Casa Chico Xavier, a casa irmã muito próxima aqui da gente, próxima a todos os sentidos, né? E que veio hoje tratar de um tema que é muito interessante, que é a preguiça. É muito interessante abordar essas questões, né? Porque elas tocam diretamente no nosso dia a dia, né? Se não me engano, eu não deve explicar isso aí, mas a preguiça era um dos pecados capitais tratados, né, Belusa? Então, tudo bem, ela vai explicar isso aí para a gente. E vamos entender aí onde é que a gente se encaixa e como é que a gente faz para melhorar a nossa condição no dia a dia. Porque, como eu sempre digo, a doutrina espírita é lindíssima, mas ela só faz sentido se a gente aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Se eu ficar só admirando, achando bonito e achando aquelas palavras interessantes, não vai adiantar. Eu preciso começar a raciocinar, começar a agir utilizando aqueles conhecimentos, né? Então, se a gente fala que a gente, no caso, a codificação nos traz o lema de que fora da caridade não há salvação, então eu preciso, aos poucos, lógico, porque ninguém vai fazer isso de uma hora para outra, mas aos poucos eu tenho que encaixar essa realidade na minha vida. Primeiro entender o que é a caridade, saber que ela não se restringe à parte material, que envolve a questão do relacionamento, como é que a gente compreende, né? Como é que a gente trata o nosso irmão. Os três aspectos da caridade, né? Que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as fraquezas alheias e o perdão das ofensas. Então, esse olhar sobre a caridade ele é muito mais profundo, né? Do que simplesmente a doação de um bem material. A gente, benevolência para com todos é um calo, porque normalmente a gente é bom com quem é bom com a gente, mas como é que a gente faz com as pessoas que ou não são boas com a gente, ou tem um comportamento que não nos agrada muito, ou que a gente discorda do estilo de vida dessa pessoa, mas se a gente quiser ser caridoso e estar enquadrado nos preceitos que Jesus nos trouxe, a gente tem que fazer um esforcinho e realmente superar essas barreiras. A gente vai fazendo aos pouquinhos, com calma, porque realmente é um desafio. Tem hora que bate, tem umas pessoas que, não sei você, mas tem alguma pessoa que se você estiver andando na rua, ela for chegando, você atravessa a rua para não cruzar, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente encontra umas pessoas assim, que dá vontade de sair correndo. Mas a gente tem que fazer um esforço para, se não der para ter amizade, né, que ainda seja uma barreira muito grande, mas pelo menos que a gente não seja aquele que emite vibrações de animosidade, de indiferença, que a indiferença machuca muito, né? Às vezes a indiferença pode machucar até mais do que uma agressão. Às vezes uma pessoa nos xinga, ofende, mas ela simplesmente nos ignorar, nos desprezar, às vezes machuca muito mais. Então são pequenas coisas que a gente tem que ir aprendendo e praticando na nossa vida. E como nos diz Joana de Anjos, que nossa irmã Verônica gosta muito, e ela vai abordar bastante o pensamento de Joana, ela nos diz o seguinte, que a gente vai exercitando e quando chega a um certo ponto que a gente olha para trás, a gente se surpreende com os avanços que a gente conseguiu, que a gente nem sequer imaginava que iria conquistar. Porque a gente olha e diz, nossa, eu nunca vou conseguir isso. Mas sempre tem que começar devagarinho, porque uma caminhada de 1000 quilômetros, eu tenho que dar os primeiros passos. Então, dou os primeiros passos, uma hora eu chego lá. Muito bem, então, para a gente não se alongar muito, vamos fazer a nossa prece no início dos nossos trabalhos, para em seguida a gente já passar a palavra à nossa irmã Verônica, tratando o tema a preguiça. Tá certo? Vou pedir então a nossa irmã Cláudia que, por favor, venha fazer a prece. Vamos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo assistência aos espíritos amigos, para também iluminar a nossa irmã, que está aqui presente, que possa usar muito bem a palavra. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todos nós e continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.
E assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus para dar por iniciado o nosso trabalho, a primeira parte do nosso trabalho. Vai ser que com a palavra a nossa conversa. Dá para vocês me ouvirem direitinho aí? Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, não é? Eu digo que é uma alegria poder estar aqui, uma grata satisfação, mais uma vez, a segunda vez que eu venho aqui a essa casa. Como a Alan também colocou, é uma casa irmã, não é? E eu sempre digo que eu acho muito salutar esse convívio, essa troca entre as casas, porque a gente sempre aprende uns com os outros, né? Não é à toa que nós estamos juntos em relação, em sociedade, para que a gente aprenda. O outro muitas vezes funciona como um espelho, para que a gente consiga se perceber, na verdade, de quem a gente é, aquilo que a gente precisa melhorar, porque muitas vezes o outro nos proporciona um sentimento que a gente, né, acha estranho, incomoda. A Érica sabe bem falar sobre isso, né, Érica? Eu lembro muito de você falando uma vez sobre a hipocrisia. Essa frase ficou muito forte para mim. Será que a gente é hipócrita porque a gente tenta querer ser o que a gente ainda não é? Ou a gente está fazendo esse esforço para a gente alcançar essa mudança? Não é? Então, isso é interessante, não é? A frasinha fica para a gente. Então, que bom vê-los aqui, estar aqui. Esse tema, a preguiça, é um tema que me toca. Eu comecei a trabalhar com meus 14 anos. E aí, eu amo trabalhar fora, mas não gosto das atividades domésticas. De algumas delas especificamente. Então, eu luto todos os dias contra a preguiça em relação a isso, né? Por exemplo, arrumar casa. Para mim é difícil. Aí eu me esforço. E hoje, veja só, a providência divina vai colocando tudo, organizando a vida da gente para a gente se defrontar com essas situações e a gente poder resolver. Hoje eu moro só. Então, quem é que tem que fazer as coisas? Não sou eu, não tem outra pessoa. Então, né, a gente se depara com essa necessidade. Então, hoje aqui, obrigada, viu, meu jovem? Hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa preguiça, o que é, né? E eu vou utilizar o texto de Joana de Ângeles, lá no livro Conflitos Existenciais, para que a gente possa falar sobre a preguiça nos modos que Joana fala, né? A terapia que ela propõe, o que é que a preguiça nos causa. E esse é um tema que às vezes a gente não pensa, né? E é tão necessário. Lendo Joana, você vai entender o que, de forma sutil, pode acontecer, inclusive em relação à questão das influências espirituais. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. E não à toa, ontem eu estava lá na casa do Chico falando sobre o trabalho. Então, o contraponto à preguiça, qual é? Não é um trabalho? O trabalho de acordo com a visão espírita. Aqueles 3 conceitos que Emmanuel traz para a gente, lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, sobre o trabalho, são fundamentais para que a gente vire a chavezinha da interpretação quanto ao trabalho. Porque a gente está acostumado a ver como um fardo, não é? E essa preguiça, ela tem muito a ver com a relação de trabalho, porque a gente vai entender mais à frente. Então vamos lá, vamos começar. Eita, parece que meus slides não estão querendo passar. Mas vamos lá. O que é... Não é aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. O que é a preguiça? É um sentimento de falta de vontade, de falta de motivação para realizar as nossas tarefas, as nossas atividades do dia a dia. A gente vai tentando entender esse tema à medida que ele vai se tornando mais complexo. Porque isso aqui é o mínimo, né? E aí a gente vai tentando ir ao máximo de onde ele pode chegar. O sentimento de falta de vontade e motivação para realizar as nossas tarefas, as nossas atividades. Vai desde uma falta de disposição
até uma espécie de aversão ao trabalho, que é uma repugnância, uma repulsa, um sentimento negativo com a nossa relação de trabalho. Esse trabalho sendo aquele trabalho material, pelo qual a gente é remunerado. Né? A preguiça também está muito ligada à lentidão, à moleza e muitas vezes à negligência, a um descuido nosso, a um desleixo nosso com relação às nossas atividades, com relação às nossas tarefas do dia a dia. E falar em preguiça pode significar desde um dia de descanso, em que deixamos as nossas atividades de lado, até a falta de vontade em retomar essas atividades ou iniciar qualquer forma de esforço físico. Então, esse um dia que a gente deixa as nossas atividades é algo saudável. O problema não é esse. Por quê? Depois que a gente imagina um dia de trabalho, uma semana de trabalho, um mês de trabalho, um ano de trabalho, a gente tem direito. Lá no livro dos Espíritos que fala sobre o trabalho, ele fala também sobre o repouso. Da mesma forma que o trabalho é uma lei imposto a nós, nós também temos, como homens, espíritos encarnados, a necessidade do repouso. Ele é lícito. Então, estudando isso aqui e pensando, o que a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa aprender é fazer essa pausa no momento certo. Porque se a gente imagina um dia de trabalho, mesmo que eu tenha o descanso, que é o sono do corpo físico, eu preciso também, a cada dia, tentar dar aquela pausazinha das telas, que é o descanso sensorial. Tem uma psiquiatra americana que ela fala sobre 7 tipos de descanso. E a gente não vai tratar aqui, mas eu acho que é bem interessante, porque ela fala disso, o descanso sensorial, o descanso afetivo dos nossos sentimentos. Nessas trocas que a gente tem todos os dias, na relação que a gente tem com as pessoas, quantas vezes a gente tem dificuldade em dizer não, em colocar limites, e as relações elas começam a ser abusivas e a gente vai se desgastando, a gente vai cansando também nessas situações. Então a gente precisa pensar sobre isso, sobre essas pausas. Por quê? Um dia de trabalho, então é isso que eu dê uma paradinha, eu tento me desligar, para que esse cansaço e essa aversão que a gente falou ao trabalho, ele não tome uma proporção elevada. Entende? O que nós fazemos normalmente é acumular esse cansaço e ele chega à beira dessa repugnância, dessa impossibilidade que muitas vezes a gente se vê de voltar ao trabalho. Eu conheço algumas pessoas que durante essa pandemia acabaram se encontrando, se formaram numa área e começaram a trabalhar em outra área, e que lhes deu uma paz e uma satisfação tão grande. Uma dessas pessoas era advogada e agora faz comida para vender. Entendem? Então, o trabalho, além de ser uma expiação, porque é uma possibilidade da gente expiar as nossas faltas, ele também tem que ser algo que nos faça bem. A gente não tem que aceitar passivamente as situações. A gente precisa trabalhar tanto para reparar o que fez, mas também para melhorar a nossa condição. Então, diante do que é a preguiça, como essa falta de disposição, existe também a prostração, que significa a debilidade física, essa fraqueza, esse abatimento, essa moleza. E que quando essa situação chega a esse nível, a esse extremo, a gente precisa investigar. Se a gente reparar, o nosso corpo, cada um de nós, ele dá sinais com relação aos limites que ele está chegando. Então, essa falta de disposição, esse cansaço, já vem muitas vezes nos dando sinais.
e a gente não tem parado para reparar. Na correria que a gente vive, no imediatismo que a gente vive, muitas vezes a gente não para ouvir os sinais do nosso corpo. Entendem? Então a gente tem essa necessidade. E a preguiça também é um mecanismo utilizado pelo nosso cérebro quando ele não consegue entender que é um motivo atrativo para que a gente gaste a nossa energia fazendo uma determinada atividade. Então, muitas vezes a gente precisa driblar esse modo de funcionamento do nosso cérebro. Por quê? Ele espera uma recompensa prazerosa para que ele nos estimule a agir. E aí eu lembrei, minha irmã, ela fala sempre assim: primeiro o dever e depois o lazer. Então aí eu fiquei matutando e imaginando que é isso mesmo. A gente precisa aprender, no caso, a fazer aquelas atividades que a gente tem mais dificuldade primeiro, para depois fazer as que a gente gosta. É um modo da gente trabalhar com esse nosso cérebro, entende? Porque se a gente deixa aquelas atividades que a gente não gosta, a tendência é que a gente vá acumulando, protelando, né? Procrastinando, que essa é uma dificuldade de muitas pessoas, né? Eu tenho essa tendência. Se eu não tiver cuidado, eu vou deixando aquelas atividades que eu não gosto. E elas vão se tornando um monstro para mim. Então, o que acontece? Quando eu me permito enfrentá-las, eu me surpreendo, porque eu percebo que o monstro não era tão grande quanto eu imaginava. Entende? Mas a questão é fazer, agir, ir de encontro a tudo o que em nós tenta nos paralisar. E aí eu fiquei pensando e fui pesquisar sobre isso. A preguiça é uma doença? Não sei se a gente já tinha pensado sobre isso. Mas não há definições médicas ou psiquiátricas que classifiquem a preguiça como uma doença, como uma patologia. Muito embora ela seja um sintoma de algumas doenças. E esses momentos de ócio criativo, como a gente fala muito, como a gente ouve muito falar, são muito indicados para a manutenção da nossa saúde mental. Lembram daqueles momentos de descanso que eu falei, ao final de um dia de trabalho, ao final de uma semana de trabalho? É eu me permitir fazer algo que eu gosto, em que eu não tenha aquela obrigação da pressão, do horário, da realização da atividade, da tarefa, porque é um modo em que eu descanso. Porque a preguiça, nesses aspectos que a gente está estudando, tem muito a ver com o meu cansaço. E como eu falei, é importante ressaltar que a preguiça é sintoma de algumas patologias, como por exemplo a narcolepsia, que é um distúrbio do sono, em que nós temos um excesso de sono durante o dia, muitas vezes tendo dormido bem à noite. A depressão, cujos sintomas incluem passividade e falta de motivação, falta de sentido para a vida, falta de vontade de se levantar, de se alimentar. E a síndrome da fadiga crônica, que está ligada ao cansaço. Veja, essas situações aqui são as situações em que a preguiça ou esse cansaço, esse excesso de sono, do cansaço do corpo físico, é um sintoma de algumas doenças. Aí, por isso é importante a gente estar atento à relação que a gente estabelece com a preguiça, com esse cansaço, com essa falta de disposição, com essa falta de motivação. Nem todo preguiçoso está doente, mas algumas pessoas, quando doentes, apresentam a preguiça entre seus sintomas. E a preguiça pode ser também um sintoma de que algo está errado com o nosso organismo, principalmente em relação a essa falta de disposição. Com relação às alterações químicas, às disfunções hormonais. Então, por isso que eu falei que a gente precisa estar atento aos sintomas que o nosso corpo vai nos dando.
Porque essas situações elas não ocorrem de uma hora para outra. São esses acúmulos que eu falei, né, que vão se convertendo muitas vezes numa patologia. E outra dimensão de importante compreensão é a da preguiça como causa. A gente viu antes a preguiça como sintoma de algumas doenças. E agora a gente vai ver a preguiça dando margem a alguns tipos de adoecimento. Algumas doenças são decorrentes dessa falta de motivação, dessa falta de disposição para o esforço físico, inclusive, que tem como consequência o sedentarismo, essa falta de atividade, essa inércia do nosso corpo físico. E essa imobilidade pode estar na causa de condições como obesidade, problemas cardíacos e diabetes. A gente tem as duas situações aí para a gente cuidar. Aquelas doenças que têm a preguiça como sintoma e as doenças que a preguiça, essa falta de disposição podem causar. Então são algo para a gente cuidar. E todos esses casos necessitam do nosso esforço para que a gente possa evitar. No caso de uma atitude preventiva. Se a gente perguntar aqui, quem aqui gosta de atividade física? Ninguém levanta a mão, né? Tem alguém? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, alguns gostam. Essa atividade física é necessária para o nosso corpo. O movimento é necessário, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito. E de acordo com Joana de Ângeles, a preguiça ela pode surgir naturalmente como efeito de algum tipo de cansaço, da nossa necessidade de repouso, da recomposição das nossas forças e do nosso entusiasmo. Então, veja, a preguiça ela pode surgir naturalmente. Nós todos vivenciamos essas situações. Quem aqui não sente cansaço? Quem aqui não tem necessidade de descansar? Quem aqui não precisa recompor as suas forças? O seu entusiasmo? A gente precisa ir se renovando a cada dia, porque muitas vezes no trabalho a gente enfrenta também desgaste por esses relacionamentos difíceis que a Alan falou aqui no início. No trabalho, se a gente imaginar que ele é um modo da gente expiar as faltas que a gente cometeu no passado, então lá no meu trabalho eu posso encontrar aquelas criaturas que eu preciso me harmonizar com elas. Não é assim? Então, daí as dificuldades, a necessidade da gente se refazer, se recompor todos os dias. E Joana nos diz que quando se torna prolongado este período, ou seja, este período de a necessidade do descanso, a necessidade da recomposição das nossas forças, do nosso entusiasmo, quando essa preguiça vai se tornando prolongada, é aí que começam os problemas. E se faz opção pela comodidade, como uma forma de negação às atitudes indispensáveis ao nosso progresso. Ela diz que quando essa preguiça vai se tornando prolongada, como uma forma de comodidade, em que a gente nega, a nossa atitude é negar aquele progresso que é natural, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. Ela diz que aí se apresenta o fenômeno que é anômalo de conduta, que é anormal para a nossa conduta, e ela trata como um desvio de conduta. E é uma atitude enfermiça, como ela coloca. Vamos entender um pouquinho mais. Os fatores causais da preguiça. O que é que a preguiça nos causa? E aí são 3 situações que Joana de Ângeles coloca para a gente. Eu já falei que o livro é Conflitos Existenciais, não foi? Pois se vocês quiserem, vocês se aprofundam na leitura. A primeira situação que Joana coloca é a possibilidade de gerar conflitos psicológicos ou ser deles resultante. E aí ela diz que, diante dessas ideias perturbadoras,
Vejam, a gente está falando de conflitos psicológicos. E aí ela fala que as ideias perturbadoras que estão na nossa mente, o tormento vai se avolumando em relação a essas ideias e vai se transformando em pessimismo, que impele a negatividade e ao ressentimento. E aí eu fiquei pensando na sutileza da influência dos espíritos. Como é que eles agem? Não é com aquilo que, através daquilo que está em nós, e que eles vão sutilmente, pelo nosso pensamento, se utilizando daquilo para fazer com que aquela ideia nos perturbe. Então, aqui é como se começasse esse processo sutil. Entendem? Esse tormento, ou seja, essa perturbação vai tomando uma forma cada dia maior. E a gente vai se transformando num pessimismo dentro de nós, que nos impele a cada dia a negatividade, a esse ressentimento diante da vida. E pode se transformar em mecanismo de autodestruição. Um mecanismo em que vai destruindo aos poucos a nós, a esse equilíbrio que nós todos precisamos ter. E diante da ausência e da aceitação de si mesmo, perdendo a contribuição da autoestima, vê onde é que isso, para onde é que isso vai caminhando. Quando a gente não se aceita e a gente deixa de ter um bom juízo de valor acerca de nós mesmos. A gente vai se achando a pior pessoa do mundo. E aí a pessoa assume uma posição retraída e silenciosa, ao que se submete espontaneamente. Normalmente nas influências, o que é que ocorre? Principalmente com quem tem mediunidade, né? Os espíritos querem que a gente se isole mesmo. E vejam só, aqui tudo isso que eu estou trazendo não é para que a gente atribua aos espíritos essa responsabilidade, não. Joana de Ângeles traz muito bem aqui. A pessoa assume uma posição retraída e silenciosa ao que ela vai se submetendo pela própria vontade. Não é? Essa influência não se dá por culpa, por responsabilidade do espírito. Ele só influencia porque existe algo em nós que reverbera. Não é assim? Então, por isso, a necessidade do nosso cuidado com esses processos. Essa posição retraída, esse isolamento, vai causando danos aos nossos membros, à nossa mente, podendo apresentar distúrbios de linguagem e locomoção. Essa situação já é uma situação mais extrema, não é? Recentemente a gente teve notícia de uma senhora lá na Casa Chico, para ilustrar isso, porque a gente pensa que isso não pode acontecer. O filho que nos procurou, porque a mãe estava extremamente magra e ela, na hora de se alimentar, ela trincava a mandíbula, eles não conseguiam alimentá-la, ela já estava num processo de depressão tão avançado que ela estava a cada dia definhando. E aí, essa situação ilustra uma situação como essa. Ela já estava diante da magreza, com dificuldade de falar. E ele dizia que, quando ela falava, ela dizia que alguém fechava a boca dela. Acho que em alguns momentos de lucidez, né? E ela também já estava com dificuldade de locomoção. Então, esse exemplo é para que a gente possa imaginar que isso ocorre. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente tem até alguém próximo que está passando uma situação dessa. A segunda situação que Joana de Ângeles nos traz em relação ao que a preguiça pode nos causar é essa perda do entusiasmo pela vida. Aquele colorido que a vida tem, que muitas vezes a gente deixa de enxergar. O sentido que faz a gente levantar todos os dias, ir trabalhar, ter vontade de viver. Isso tem a ver com o centro de atividade
do nosso ego, o núcleo da nossa personalidade, porque envolve também como a gente se vê. Às vezes a gente tem, além daquela questão que se falou de baixa estima, tem outras pessoas que têm um ego muito inflado, muito elevado, e se acham muitas vezes superiores aos outros. Então, nesse caso dessa perda do entusiasmo pela vida, ela diz que a gente começa a fazer avaliações deprimentes em relação às conquistas que nós já obtemos do nosso passado, aquilo que a gente conseguiu já conquistar, aquela pessoa que a gente já é. E também a gente não enxerga mais as possibilidades de crescimento e edificação para o futuro. Essa perda de sentido, de entusiasmo pela vida envolve isso. A gente desmerece, desvaloriza tudo que a gente já conquistou até então. E a gente também começa a não ver possibilidade nenhuma para o nosso futuro. E aí o tédio nos domina. Esse enfado, esse desgosto, essa indiferença que a gente começa a sentir pela vida. Então, isso vai tomando o nosso coração, as nossas emoções, e a gente precisa fazer algo buscando a mudança dessa situação. Muitas vezes, quando a gente não tem condições de enfrentar essa situação só, é quando a gente precisa pedir ajuda. Uma ajuda profissional, especializada. A gente pede também auxílio na casa espírita que nós frequentamos, no templo religioso, seja qual for a denominação que a gente tenha escolhido. Essa perda de interesse pela vida gera em nós um desinteresse. A gente não consegue visualizar na nossa mente um horizonte mais amplo. A gente acha que não vai ter condições, não tem condições de caminhar. Não tem mais nada a se realizar. Muitas vezes essa situação ela pode ter ocorrido por um choque emocional, algo que nos causa ressentimento, diante, muitas vezes, dessa sensação de desprestígio ou de perseguição que a gente enfrenta. Lembrando daquilo que eu falei sobre a baixa estima, ou, no caso, essa possibilidade de perseguição. Isso tudo pode ser fruto de alguma decepção decorrente do excesso de auto-julgamento superior. E isso aqui se refere àquela questão do ego inflado que a gente falou lá atrás. Muitas vezes eu tenho uma visão de mim mesma que ela é excessivamente maior do que a realidade. Lembra que eu falei também que o outro serve para mim como um espelho. E muitas vezes esse outro reflete uma imagem de mim que não condiz com o que eu acredito que seja. E aí, por isso eu me sinto desprestigiada. Eu não estou em destaque como eu imaginava estar. E isso tem a ver com esse egotismo, que é essa imagem muito maior de nós mesmos. E aí a gente sente essa necessidade do destaque. E quando não tem, a gente se frustra. Também pode se perceber incapacitado e se refugia na inveja. O outro tem ou é o que eu gostaria de ser ou ter. E na acusação aos demais, as outras pessoas são sempre responsáveis pelo que eu ainda não consegui. Porque eles têm, eu gostaria de ter, e aí eu me incomodo com aquilo que o outro tem. E eu nego a mim mesma a oportunidade da recuperação interior. Porque quando eu acuso o outro, eu estou deixando de parar e refletir sobre o que aquela situação pode me ajudar a crescer. Se eu não tenho determinada situação, ou se eu gostaria de ser aquilo que a pessoa é, ao invés de ser curioso, chegar lá perto e tentar identificar o que aquela pessoa faz, que eu poderia fazer também.
Então, é isso que Joana diz, que eu nego a mim a oportunidade da recuperação interior, a fim de me tornar melhor do que eu sou. E ela diz que esse desinteresse é uma forma de morte do nosso idealismo, em razão da falta de sustentação estimuladora para continuar vivendo. Eu ainda não tenho em mim uma situação que me sustente e me estimule a continuar vivendo. E aí eu me desinteresso pela vida. O outro ponto que Joana de Ângeles nos traz, como a preguiça, o que ela pode nos fazer, é o isolamento como vingança contra a sociedade. Prestem atenção nisso. Isolamento como vingança contra a sociedade. Eu me isolo porque algo aconteceu que me desagradou e eu me permito me infringir um sofrimento que eu espero que seja uma vingança contra um grupo social. Que aí pode ser, como ela coloca, a família, o nosso grupo social, o nosso grupo espiritual. Prestem atenção nisso. Que situação equivocada. Eu me isolo como uma possibilidade de afetar as outras pessoas. E dependendo do que aconteça comigo, as pessoas que me cercam, elas podem sofrer. Não é? Se eu caio numa situação de depressão severa, as pessoas que me cercam, elas vão sofrer. Não é? Mas o sofrimento é muito maior para quem? Não é para mim. Então, ela diz que normalmente esse comportamento é fruto de alguma injustificada decepção. Normalmente. Porque se eu apresento essa atitude equivocada, pode ser que a minha decepção também seja injustificada. Eu esteja vendo algo que não condiz com a realidade. Mas eu mesmo assim tomei aquilo como uma ofensa para mim. Entende? E eu tento prejudicar as pessoas que eu amo com uma espécie de vingança para afetá-las. Essa atitude gera um ressentimento, uma raiva, um desejo de destruição de tudo quanto lhe parece ameaçar a conduta enfermiça. Porque se eu acredito que eu tive aquela decepção e as pessoas ao meu redor não compartilham dessa minha certeza, por isso eu me ressinto com elas, eu sinto raiva delas e eu desejo destruir muitas vezes com essa atitude agressiva. Entende? A mente, ela tem mecanismos que só quando a gente se debruça sobre eles para tentar entender é que a gente vai percebendo qual é a linha de raciocínio. Por isso que a gente precisa parar, por isso que a gente precisa pensar. E muitas vezes é por isso que a gente precisa de auxílio especializado. Porque a nossa visão, ela está como se fosse desfocada. No início aqui ela focalizou os slides e aqui essa parte de cima ficava desfocada. Assim muitas vezes é a nossa visão. A gente precisa desse auxílio para poder enxergar com clareza, com lucidez. E do ponto de vista espiritual, Joana nos diz que o paciente da preguiça, que ela pode se tornar crônica, essa falta de disposição, ainda se encontra em faixa primária de desenvolvimento, sem resistências morais para as lutas, nem valores pessoais para os desafios. E aí eu fiquei pensando no seguinte: ontem, quando eu falava sobre o trabalho tem duplo fim. Um deles é desenvolver a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. E os Espíritos nos dizem que, se não fosse o trabalho, nós estaríamos ainda na nossa infância. Entende?
Então, o trabalho nos ajuda a amadurecer. E quando Joana faz essa comparação aqui com o paciente da preguiça, dizendo que ele ainda está na faixa primária de desenvolvimento, eu penso sobre isso. Por quê? Se o desenvolvimento da nossa inteligência, juntamente com o nosso desenvolvimento moral, é que traz o progresso do nosso espírito, então eu imagino que essa preguiça, essa falta de disposição, seja ainda a carência desse desenvolvimento, do nosso pensamento, da nossa capacidade de pensar. Porque aí a espiritualidade nos diz que é para que a gente possa se elevar acima de si mesmo, conseguir enxergar o quê? Ainda aqui na matéria, as nossas necessidades como espírito imortal que nós somos. E ela diz, sem resistências morais, a partir dessas vivências que a vida vai nos trazendo, a gente vai adquirindo força, coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Valores pessoais, esses valores em nós, muitas vezes a resiliência, a resignação também, que envolve a humildade para a gente poder acatar a vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente ainda não sofreu determinados problemas, determinadas lutas, a gente ainda não tem, como diz assim, o couro grosso para a gente enfrentar as dificuldades, né? E ela diz mais, diante de qualquer impedimento, recua, acusando aos outros ou a si mesmo afligindo. A gente ainda não tem peito para enfrentar as lutas. E diante dos problemas a gente recua. Acusando aos outros, responsabilizando aos outros e muitas vezes se colocando na posição de vítima. No que se compraz, ou seja, no que se satisfaz, para fugir à responsabilidade que não deseja assumir. Quantas dessa falta de disposição, dessa falta de motivação, é uma fuga da responsabilidade que a gente não quer assumir. E a preguiça prolongada pode expressar também uma síndrome de depressão. Lembra que eu falei da necessidade que a gente tem de investigar os sinais que o nosso corpo nos traz. E quais são os transtornos gerados pela preguiça? Essa preguiça prolongada, essa situação que ela vai se avolumando e crescendo. A entrega à ociosidade torna débil o caráter do paciente. Quando a gente se entrega a essa ociosidade, a essa falta de disposição, a gente vai ficando sem forças. Como ela diz aí, se torna débil. Qualquer pessoa pode nos influenciar. A gente não toma mais as rédeas da nossa vida. E a tendência é ficar inútil e se tornar um fardo para a nossa família e a nossa sociedade. Porque quando a gente adoece e se torna incapaz, a gente não se torna um fardo. A baixa estima e a fuga psicológica são os fatores predominantes nesse comportamento doentio. Joana aí coloca duas situações que ela diz que estão na base desse comportamento doentio, que é a baixa estima e a fuga psicológica. São duas situações, duas orientações aqui para a gente cuidar em cada um de nós. E a preguiça mina a nossa autoconfiança. Ela vai acabando com a confiança que a gente tem em nós mesmos. E vai destruindo as possibilidades de pronta recuperação. Quando essa situação vai cada vez se tornando mais séria, mais prolongada, é isso que vai acontecendo conosco.
E é natural assim que atraia espíritos ociosos. Lembra daquelas ideias perturbadoras lá do início? A situação vai se agravando e nós vamos atraindo para junto de nós esses espíritos ociosos, que se comprazem, ou seja, que se satisfazem no banquete das energias animalizadas do paciente. Telementalizado e conduzido às fases mais graves de forma que prossiga vampirizado. Essa situação ela vai se tornando tão extrema que não é mais a nossa mente, a nossa vontade que conduz a nossa vida. A gente vai se tornando um joguete na mão desses espíritos. E vai se conduzindo às fases mais graves dessa situação. E aí eu trouxe só uma conceituação do que é o vampirismo, só para a gente clarear essa ideia. O vampirismo é um tipo de obsessão caracterizado pela condição de parasitismo psíquico. Para que o vampirismo possa se instalar como um tipo de obsessão, é preciso esse parasitismo psicológico, que é essa condição da gente não mais governar a própria vida. Entendem? Quando um ou mais dentre os envolvidos, espíritos desencarnados ou almas encarnadas e a mescla destes, se nutrem das forças vitais de suas vítimas, comumente em associação a prazeres viciosos. E nesse caso, a preguiça, essa falta de disposição. Porque a gente tem um ganho aí, nessa comodidade, nessa inatividade, nessa ociosidade. Não é? E ela diz mais: os centros vitais da emoção e do nosso comportamento são explorados por essas entidades infelizes e vão se decompondo, funcionando com irregularidade, destrambelhando a organização somática, ou seja, desorganizando o nosso corpo. Por quê? A nossa organização psíquica, os nossos sentimentos já estão seriamente afetados. Percebam como isso é sério. E óbvio que não vai acontecendo, como eu falei, de um momento para o outro. Isso é muito sutil. A gente na casa espírita, eu acho que ela sabe disso, a gente diz assim: os espíritos, eu não tenho o costume de estar atribuindo tudo que me acontece aos espíritos, não, porque senão eu deixaria de ter a minha vontade, não é assim? Mas a gente percebe que as influências elas vão se dando cada vez de uma maneira mais sutil. Quando a gente está envolvido no trabalho com a casa espírita, quando a gente está frequentando, essas influências elas vão se dando de maneiras cada vez mais sutis. Então a gente precisa estar atento, cada um de nós. E a terapia que Joana propõe para essas situações. É necessário um despertar terapêutico para a mudança de conduta. Esse despertar precisa vir do paciente, como ela fala. Precisa ser algo que comece a surgir dentro dele. Muitas vezes, nessa situação, a gente precisa chegar ao fundo do poço para a gente saturar desse sofrimento. E aí sim, a gente começar a despertar para uma mudança de conduta. Ela diz que surge a vergonha e o constrangimento, dando início ao labor de renovação íntima. A gente começa a se sentir envergonhado pela inutilidade que a gente foi deixando a nossa vida. Começa a se sentir constrangido. E esse desejo de reconquistar a saúde e o nosso bem-estar vai começando a surgir, mesmo que tímido ainda, sem mecanismos de escape e sem essas ideias perturbadoras. Para que a gente possa receber o auxílio de fato e para que a gente possa efetuar essa mudança de conduta, precisa começar a nascer em nós esse despertar. O desejo pela recuperação e a visão da preguiça como algo enfadonho e monótono
irritante e sem sentido, causador de aflições desnecessárias, porquanto nada de útil pode dela ser retirado. Isso é o que vai nascendo em nós, para que essa mudança de conduta ela possa se instalar. E aí ela diz uma coisa perfeita, que a gente costuma dizer muito lá na Casa Chico. As pessoas procuram a casa espírita muitas vezes buscando uma resolução miraculosa para os problemas delas. E Joana diz, não ocorrem efeitos imediatos, miraculosos, que não existem, porque após largo período de ociosidade, todo o organismo emocional e físico encontra-se com limites impostos pela lassidão, que é essa diminuição das nossas forças, diante desse período de ociosidade. E aí ela propõe essas leituras edificantes. E essas leituras edificantes não é apenas uma boa mensagem, é uma mensagem que possa nos fazer compreender o que nós estamos vivenciando. Porque a partir dessa leitura, a gente vai começar a ter estímulos, inclusive, para essa boa convivência social e afetiva. Porque o isolamento não é mais aquela condição ideal. Oração e passe. Para que essa terapêutica possa nos ajudar ao reequilíbrio do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Porque a gente é um ser que envolve todos esses aspectos. E a atividade, sim, ela fala sobre a psicoterapia baseada em labores bem intencionados, com um propósito, com uma atividade direcionada específica para aquela situação. A atividade bem dirigida constitui lubrificante eficaz nos mecanismos orgânicos e nos implementos mentais, e estimulando em nós essas emoções agradáveis de modo que se consiga a saúde integral. Essa saúde de todos esses aspectos. Entendem? E a atitude preventiva. Isso aí é meu. Agora não é mais Joana não, agora sou eu. Porque o contraponto que eu faço a essa falta de disposição, a essa falta de motivação, é justamente o trabalho. O trabalho numa perspectiva muito maior do que apenas as nossas atividades de ocupação material, aquelas que a gente recebe por elas. Emmanuel tem uma conceituação de trabalho que eu acho fantástica. Ele diz que o trabalho e a obrigação é esse, que a gente é remunerado por eles. Esse trabalho, ele consegue a gratidão das pessoas que recebem o fruto desse trabalho. Por exemplo, quando eu penso na vida social sem os trabalhadores da limpeza urbana, a gente consegue imaginar a vida com essa quantidade de lixo que a gente produz hoje, né? Eu vi uma imagem uma vez, não sei onde foi, mas que estava havendo uma greve dos trabalhadores de limpeza urbana. E eram montanhas de lixo nas ruas, minha gente. Talvez. E eu fico pensando, os agricultores, as pessoas que produzem o alimento para a gente. Esses dias eu estava assistindo a TV Cultura e falando sobre um homem que ele foi secretário de Agricultura no Brasil. Não me lembro exatamente qual era o presidente. O Brasil não tinha essa facilidade de produção em larga escala de alimentos como tem hoje. Esse homem ele foi fundamental. Não vou lembrar o nome dele agora, mas depois vocês podem pesquisar. Ele criou a Embrapa, ele mandou muitos dos nossos pesquisadores para fora do Brasil para que pudessem estudar quais eram as tecnologias que os outros países tinham, que a gente ainda não tinha, com relação à produção de alimentos. E o que é que aconteceu? Hoje, depois de passado todo esse tempo, o Brasil é soberano, ele tem soberania em relação a vários outros países na questão da produção de alimentos.
a gente hoje exporta para vários países, como o Japão, por exemplo, que não tem território suficiente para poder plantar e para poder produzir o seu próprio alimento. A gente sabe que mais para frente, dependendo do rumo evolutivo que o nosso globo tenha, uma das necessidades maior vai ser água potável e alimento, não é? Então, quando a gente imagina a vida sem essas atividades profissionais, a gente vê o quanto, mesmo sendo uma atividade remunerada, essa atividade é importante para a nossa vida, não é? Emmanuel fala sobre o trabalho-ação, que é aquele pelo nosso concurso já espontâneo. Algo que a gente se dedica de forma voluntária. E normalmente é algo que a gente se identifica, que a gente gosta. E aí ele fala também do trabalho-serviço. Esse que no trabalho-ação já não existe pagamento por ele. E aí Emmanuel diz que na medida em que a gente dispõe a auxiliar e a servir, a bondade celestial também se movimenta a nos amparar. E quando ele fala sobre o trabalho-serviço, ele diz que esse é o auxílio por amor de servir, em que a gente serve sem exigência e sem paga. Tá aqui, ó. Sem exigência e sem paga. A gente não estabelece nenhuma condição para auxiliar. E a gente não espera nenhum reconhecimento, nenhum pagamento por aquilo que a gente faz. E ele diz assim, que já podemos, desde a terra, desfrutar prazerosamente a felicidade do serviço voluntário aos semelhantes. Desde aqui, ao longo dessa vida material, a gente já pode desfrutar dessa alegria pelo serviço voluntário aos semelhantes. E ele diz que todo aquele que descerre, ou seja, que abra o espelho da própria alma, que é a nossa mente, já consegue visualizar esses reflexos da esfera divina. Essa felicidade que o Cristo nos promete, que normalmente não é daqui desse plano. Mas a gente consegue ter um pouco dessa sensação, dessa alegria, dessa felicidade, a partir desse serviço. E ele diz, ele continua, auxiliar espontaneamente, sem exigência e sem paga, é refletir a vida divina por intermédio do nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Quanto mais a gente auxilia, quanto mais a gente doa de nós, através da nossa palavra, do nosso sentimento, da nossa ação, quanto mais a gente se desdobra em auxiliar, mais a gente é reabastecido. Ele diz que, com matemática precisão. Então, quando a gente encontra algo na nossa vida material que traz esse sentido de importância, de valor, um valor que não é mensurável financeiramente, entende? Mas algo que dá sentido à nossa vida, que nos dá alegria, a gente começa a preencher esses vazios. E isso é, na minha visão, um contraponto a essa falta de disposição, a essa falta de motivação. Logicamente que, diante de uma situação extrema, como a gente viu aqui o que Joana colocou, a gente vai precisar de ajuda especializada, inclusive, para que a gente possa retomar o nosso equilíbrio. Mas, se nós atuamos na vida com uma atitude preventiva, a gente tem condições de evitar uma série de males, de desequilíbrios. Entende? Então, essa doutrina, a doutrina espírita,
ela tem condições, ela nos propicia essa orientação segura, de forma que a gente possa agir preventivamente, porque ela nos orienta, ela nos esclarece. O tempo todo nós estamos sendo chamados à responsabilidade. E porque ela descortina um horizonte muito mais amplo, que é o horizonte da vida espiritual. Quando a gente enxerga apenas uma única vida, muitas vezes a gente não vê sentido em se esforçar para ser bom. Não é? Mas, a partir desse conhecimento da doutrina espírita, essa lógica que ela nos traz faz sentido e começa a ampliar a nossa visão. E a gente começa a entender a bênção que é o trabalho para que a gente possa se prevenir. É como se fosse um sistema imune que a doutrina espírita nos traz, falando em relação ao nosso espírito. Então, é isso, meus irmãos. Eu espero e peço a Jesus de todo o meu coração que, se um pouquinho disso que a gente conversou aqui hoje puder ficar e puder ser útil para a gente, eu já estou extremamente agradecida a Jesus. Então, que Ele nos ilumine, que Ele nos fortaleça a cada um para enfrentar as lutas, as dificuldades que esse plano material nos traz. Então, muita paz de Jesus a cada um. É o meu desejo sincero. Fiquem com Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, com certeza foi útil, né? Foi e será útil, né? Para a gente pensar, refletir aí sobre essa questão. Veja como é importante a gente estudar, né? Porque a gente vai penetrando em certas nuances do conhecimento que às vezes passam despercebidos, né? Se a gente não estudar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, isso aí talvez não tivesse condições de enxergar. Quanta coisa eu aprendi hoje aqui. Quantos detalhes, Joana, Emmanuel e também nossa irmã Verônica, teve a contribuição dela também aqui. Né? Mas é meu nome, viu? A gente aprende uns com os outros, né? Isso é muito importante. Então, Verônica, muito obrigado por sua presença, viu? É sempre um prazer receber você. Você é uma amiga muito querida. Agradecemos também aos amigos que nos acompanharam no Instagram e a todos aqui presentes. Então, alguns recados antes de encerrar, tá certo? Já que falamos de estudo, né? A nossa reunião de estudo, que até o mês passado era nas sextas-feiras, nós estamos modificando, vai passar a ser na terça-feira. Então, terça-feira que vem agora, que dia é terça-feira? Dia 11, né? Dia 11 teremos a primeira reunião, primeira terça-feira de estudo. E a próxima será com 15 dias adiante, porque é sempre quinzenal, tá certo? Então, quem quiser e puder participar, será muito bem-vindo. E nesses estudos a gente aprende realmente muito, porque sozinho, pegando o livro, a gente aprende. Mas quando a gente reúne um grupo e começa a trocar ideias, e o olhar de um enxerga uma coisa que a gente não está percebendo, então quando a gente vê aquela coisa, o conhecimento cresce, a gente realmente... Esse ambiente, né? É aquela história de 1 mais 1 não é 2, né? Vai dar essa soma, né? Tem até um nomezinho que dá... Não sei não. Sabe não? Não sei. Mas essa interação, ela produz muito mais do que a gente imagina, né? Não é simplesmente uma soma aritmética. A gente cresce muito juntos. Muito bem. Então, temos o estudo na terça-feira. Sinergia, né? Sinergia, muito obrigado. Nada como ter auxílio dos universitários. Então, quem quiser tomar o passe, tá certo? Aguarde um pouquinho sentado, quem vai chamar daqui a pouco, tá certo? E lembrar o pessoal, nós não falamos sobre o trabalho. A Casa Espírita tem realmente esse aspecto de nos proporcionar esses trabalhos. E ela falou uma coisa muito interessante. É importante que a gente faça um trabalho que a gente se identifique, já que é para ser um trabalho de serviço, um trabalho de ação. É importante que a gente encontre uma atividade que a gente goste de fazer, né? Porque se eu não gosto de cozinhar, né? Então, a não ser que eu queira, esteja treinando, né? Queira fazer um exercício, mas eu posso encontrar uma outra atividade que seja mais prazerosa.
principalmente quando ele está começando. Então, se a minha vontade é esganar as crianças, né, eu não posso trabalhar na evangelização. Não, tem que ter aquele amor, que fechar o amor pedagógico, né? Mas aí também tem coisas que a gente aprende com um pouquinho de... esforçando um pouquinho de dedicação, a gente aprende. Mas a gente tem que aprender a aceitar nossos limites. Tem trabalho, por exemplo, não adianta porque se eu tenho ojeriza a ver uma pessoa doente, eu não vou visitar um hospital. Não posso ver sangue passo mal, eu não vou visitar um hospital. Eu tenho que respeitar meus limites. Mas muito bem. Então vamos fazer a nossa prece e lembrar a todos, né, que a nossa casa ela é recente, ela é pequena, está começando, mas aos pouquinhos estão surgindo os trabalhos. Então, ao longo desse segundo semestre, a gente vai ter alguns treinamentos para algumas tarefas que a gente vai começar a realizar. E quem quiser, fica atento, quem está postando as datas, e quem quiser ir se integrando, fica à vontade, tá certo? Vamos então fazer a nossa prece final. Vou pedir nossa irmã Janaína, nossa irmã da sinergia, que venha fazer a prece. Boa tarde a todos. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que nos auxilia nos trabalhos aqui no Maria Dolores, agradecemos por essa palestra, por essa reunião de irmãos interessados em aprender um pouquinho mais sobre as leis de amor, sobre as leis que regem esse plano e sobre nós mesmos. Nós já começamos a entender que o autoconhecimento é essencial para que possamos evoluir a cada dia e aos pouquinhos e também fazendo nossa reforma íntima. Te agradecemos, te pedimos uma semana de tranquilidade, de paz, que possamos colocar em prática os aprendizados que tivemos aqui hoje. Senhor Jesus, te pedimos que fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, damos por encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Muita paz para todos.